Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o mito da Medusa e eu vou começar compartilhando uma tela com vocês, onde nós vamos começar a fazer o quadro do que estava acontecendo na Grécia na época em que esse mito começa a ser elaborado. Esse mito é imemorial. Ele é muito mais antigo do que aquele período da Grécia clássica. Ele começa a ser elaborado provavelmente antes do ano 1000 antes de Cristo. Bom, por volta de 2200 até 2200 a 2000 a.C., assim, uma onda enorme de invasores começa a chegar à Grécia e se estabelecer por ali. Esses invasores, eles vêm dessa região que está indicada aqui no mapa. Vêm da Ásia Central e vêm do norte do Mar Negro, entre a Europa e a Ásia. Aqui está mostrando, né, essas setas, para onde esse pessoal se espalhou. Eles vinham de regiões frias, regiões que estavam passando por problemas climáticos sérios, povos que estavam perdendo a sua possibilidade de subsistência com caça, com extrativismo, etc., por causa da superpopulação. Daí é que eles fazem esse movimento de espraiamento em direção a terras mais quentes. Um grupo vai para a Itália, vai dar origem, mais adiante, aos latinos. Outro grupo vai em direção à França, vai dar origem aos celtas. Outro grupo vai em direção ao Irã, vai dar origem à civilização persa, e assim por diante. A Índia dos Árias também começa a se estabelecer, começa a se definir historicamente nesse momento. E um grupo vai para a região que depois a gente vai conhecer como Grécia. Então, essas primeiras invasões são invasões de guerreiros nômades, que estão vindo de terras frias e muito inóspitas. E o que eles vão encontrar por lá? Eles vão encontrar povos que já ocupavam aquela região, povos autóctones, que eram sedentários e que eram agricultores. E aí é que vem a primeira questão relacionada à mitologia grega. Esses povos anteriores à chegada dos indo-europeus, por exemplo, é o caso dos cretenses, né? Aquela civilização minoica que existia em Creta, é o caso de alguns outros grupos, né, que depois desapareceram ou foram absorvidos por completo. Eles são agrícolas, eles são sedentários, portanto, eles são fixados à terra. E qual é o tipo de divindade que eles têm? Todo povo tem as suas divindades. E os povos agrícolas normalmente têm divindades femininas. Então, é o caso, por exemplo, da civilização cretense, onde o grande deus é, na verdade, uma deusa. Aqui está uma representação dela. Inclusive, isso levou muita gente, muitos historiadores, a dizer que Creta deveria ser um matriarcado. Não, não era um matriarcado. Na verdade, na Grécia nunca existiu um matriarcado verdadeiro, mas era uma civilização que dava um papel às mulheres muito mais importante do que dos períodos subsequentes, e onde o céu sempre reflete a organização da sociedade humana. O céu deles, né, as divindades deles, representavam exatamente esses papéis femininos que tinham maior importância na sociedade, que eram o de semear, cuidar da plantação, colher, esmagar o grão, fazer armazenamento. Todas essas funções, normalmente na divisão de trabalho de sociedades primitivas, era deixada com as mulheres. Então, daí a importância de deusas, deusas mães, deusas que estão vinculadas à fecundidade, estão vinculadas à vida, estão vinculadas à ideia da colheita, da fartura. E também são civilizações, é o caso dessas que existiam na Grécia antes da chegada dos indo-europeus, que davam uma importância muito grande ao ciclo lunar. Quer dizer, de uma forma ou de outra, a Lua acabava sendo a grande divindade dessas culturas mais primitivas. Pois bem, o que acontece depois? Os novos dominadores, os indo-europeus que chegaram naquele momento e começaram a ocupar e dominar a Grécia, eles eram povos caçadores que vinham de um ambiente frio e hostil. Se eram povos caçadores e eram nômades,
os povos nômades sempre têm uma característica de terem uma estrutura familiar e uma estrutura de poder baseada no patriarcado. Então, até porque o papel principal dentro dessa sociedade era o papel do guerreiro. Então, a gente vai ver aí os princípios de organização, de conquista, de expansionismo territorial, de hierarquia e de disciplina, esses é que eram os valores dessa sociedade. Essa imagem aqui, né, que é uma imagem moderna, mas ela é bem a cara realmente desses povos guerreiros que estavam chegando naquele momento, armados até os dentes, voltados para a pilhagem, voltados para o saque, menos vinculados à terra e mais vinculados à organização de exército, porque o importante para eles era manter disciplina, manter estrutura, etc. E isso era algo que fazia com que a terra perdesse importância. Se a posse da terra não é tão importante assim, o que é que determina quem pertence à família nobre, quem não é da família nobre? O que determina a estrutura social? É o sangue. E como todos os povos mais primitivos acreditam que a genética vem sempre da parte masculina, isso determina, né, o fato de ser uma sociedade guerreira e uma sociedade desenraizada, determina que eles valorizam extremamente a questão do direito de sangue, de quem é filho de quem, numa ordem patrilinear. Isso vai mudar completamente o panorama da Grécia naquele momento. A gente sai de uma sociedade mais feminina, mais agrícola, mais voltada para deusas de fertilidade, etc., que é o caso de Creta, e cai numa nova sociedade mais guerreira, onde os deuses masculinos começam a ocupar o primeiro lugar. Gente, isso é uma coisa que acontece em todas as culturas. Em todas as culturas, na África, na Ásia, em qualquer lugar do mundo, entre os celtas, entre os escandinavos, papapá, um povo domina outro, e aí tem duas possibilidades, né? Tem duas alternativas, assim para simplificar. Uma alternativa é exterminar o povo que foi dominado. A outra alternativa é assimilar, incorporar esse povo que foi dominado, fazendo com que esse povo se submeta a um novo paradigma cultural e passe a fazer parte da nova sociedade na condição de uma classe inferior, de escravos, de servos, alguma coisa assim. Para que isso aconteça, precisa de um trabalho também no nível mítico. Então, o povo dominador incorpora os mitos do povo dominado e faz adaptações. Essas adaptações fazem com que alguns deuses do povo dominado desapareçam e alguns deuses sejam aproveitados digamos assim, em novas funções, com um novo tipo de ordenamento. Por isso que as mitologias são tão complicadas, são tão enroladas, que elas expressam, às vezes, assim, várias camadas diferentes, né, de dominação, porque um povo vai passando. Isso aconteceu, por exemplo, na África. Nós não temos aqui, na cultura religiosa afro-brasileira, nós não temos uma grande quantidade de orixás indicando, muitas vezes, o mesmo princípio. Por exemplo, aqui no Brasil se cultuam N tipos de Ogum. Aqui no Brasil se cultuam vários tipos de Xangô, com vários nomes diferentes. Por que tem vários nomes diferentes? Porque, na verdade, na África, a organização era em pequenos paísezinhos, como se fossem cidades-estados. Os Iorubá, os Jeje, etc., eles se organizavam em micro-reinos, e cada um desses reinos tinha os seus mitos, tinha a sua estrutura de Deus, com seus próprios nomes. Quando eles vieram aqui para o Brasil, trazidos como escravos, eles trouxeram todos esses deuses. Então, você tinha o deus da guerra do reino de tal, o deus da guerra do reino B, do reino C, do reino D, etc. E aí eles foram aqui, passaram um processo de fusões, de reorganização do céu, de maneira que coube todo mundo, no final todos estavam representados como variantes do Deus da cultura mais forte, da cultura que se impôs mais
mais agressivamente. E isso na Grécia aconteceu da mesma maneira. Tanto que aquelas divindades femininas do período de Creta, elas foram absorvidas. O panteão olímpico, que decorre dessa conquista bélica dos indo-europeus, ela ocorre, então, em paralelo com uma reorientação no plano do imaginário. E aí novos mitos vão afirmar o poder de deuses, agora ligados ao céu, ao masculino, à guerra, ao princípio solar, ao raio e ao trovão. Vão pensar em quem era o principal dos deuses dentro da mitologia grega, era Zeus, com todas as qualidades masculinas. E o que acontece com aquelas deusas, os princípios de divindade feminino que existiam nos povos dominados? Foram incorporados parcialmente. Então, a gente vai ver que esse feminino vai ser absorvido na nova ordem, mas numa função normalmente secundária. Elas vão ser absorvidas, essas deusas, como esposas dos deuses daquele grupo dominante, daquele grupo de invasores que tomou o poder, ou na condição de divindades assim de nicho, se é que a gente pode falar assim, né? A divindade de nicho é aquela que ela tem um poder específico relacionado a um determinado culto, ligado a uma determinada prática, ligado, por exemplo, à deusa das fontes, à deusa da espuma do mar, a deusa disso, a deusa daquilo e assim por diante. E umas poucas deusas ganharam realmente uma evidência maior na cultura grega. Por quê? Porque, de certa forma, elas tinham mitos que puderam ser adaptados para enfatizar e para valorizar mais ainda o papel do masculino. Não teve um caso assim mais escandaloso do que o da deusa Atena, ou Atená, Palas Atena, que é uma deusa ainda do período anterior. A Atena, na verdade, ela veio de Creta. Tem, inclusive, uma... Quem está jogando hoje, hein, gente? Quem está jogando hoje? Que começou uma gritaria aqui. Flamengo. Flamengo. Tinha que Aqui ser. também, uma gritaria louca. Tinha que ser, tinha que ser. Tá, mas vai ter o nosso dia também. O Fluminense vai pegar o River Plate lá em Buenos Aires nos próximos dias. Mas, então, essas divindades femininas, a Palas Atena, existem estudiosos, existem pesquisadores que dizem, inclusive, que ela é a própria deusa-mãe de Creta, que passou por toda uma série de adaptações, por toda uma nova roupagem, até se transformar numa deusa guerreira, numa deusa que tem a ver com estratégia militar, numa deusa que tem todo um conjunto de qualidades eminentemente masculinas. Gente, Palas Atena é um homem em forma de mulher, basicamente. Então, ele é o resultado exatamente dessa descaracterização dos mitos anteriores e sua adaptação à nova realidade. E não é por acaso que das deusas que sobreviveram da fase anterior, a mais importante é exatamente ela, porque ela é a deusa mais integrada ao novo paradigma cultural. Bom, Palas Atena foi cultuada em Micenas, por exemplo. Micenas foi a cidade mais importante da fase posterior à de Creta, já na primeira onda de invasão indo-europeia. Micenas vira a sede de uma civilização extremamente importante do segundo milênio antes de Cristo. E, a partir dali, o culto de Atena vai se espalhar pela Grécia inteira, sendo que chega no momento em que tem templo de Atenas em todas as principais cidades gregas. Bom, então, de origem obscura, desde o período minoico de Creta, né, e a partir do século VIII a.C., ela assume, assim, com toda clareza, o papel de deusa da civilização e da estratégia militar na Grécia. Não existia nada mais nobre para a civilização grega do que a guerra, do que as artes militares. Então, daí a importância toda de Atena. Olhem para o porte dela. Ela representa, enfim, tudo que havia de melhor, né, de mais evoluído em termos de civilização, em contraposição à barbárie que reinava
na cabeça dos gregos para além das fronteiras da sua cultura. Bom, a Atena, nos seus templos, ela tem toda uma ordem de sacerdotisas a serviço daquele culto. E o mito de Medusa diz que Medusa é exatamente uma das sacerdotisas de Atena. Ela tinha mais 2 irmãs, eram 3 irmãs, filhas de um casal de divindades marinhas, 2 delas eram divinas, eram imortais, e uma era mortal. A única mortal das 3 era exatamente a Medusa. E a Medusa, por ser uma mulher lindíssima, belíssima, de longos cabelos brilhantes e louros, etc., dourados, ela foi assimilada como sacerdotisa do culto de Atena, e pela beleza dela, ela acabava chamando a atenção de todo mundo. Evidentemente que o papel de mulheres muito bonitas naquela época, um dos papéis mais nobres que ela poderia ter, era exatamente esse, de ser sacerdotisa de um dos deuses mais importantes do panteão olímpico. Só que Medusa abusava do direito de ser bonita, chamativa, charmosa e por aí afora. Resultado, toda a rapaziada da época, humanos e divinos, ficaram afim de Medusa. E ela começou a receber cantadas de toda parte. E, de acordo com o mito, ela ou não conseguiu resistir aos convites, né, a cantada que ela recebeu de Poseidon, de Netuno, ou ela foi simplesmente estuprada, que é a versão mais provável. E, seja lá qual for a versão, ou de consentimento, ou de estupro, eu diria que não era nem convencimento, não era nem consentimento, era sedução naquele sentido de hipnose mesmo, porque Netuno tinha essa qualidade, tinha essa possibilidade, ele tinha esse poder. E a Medusa era simplesmente uma mortal. Se vocês lembram aí de outros mitos gregos, as mortais não tinham nenhuma condição de resistir ao fascínio dos deuses. Tanto que a quantidade de mortais que se transformam em amantes de Zeus é uma enormidade. E com Medusa acontece a mesma coisa, só que em relação ao deus dos mares, Poseidon. E ela já tinha, inclusive, um vínculo com Poseidon pelo fato de ela ser filha de divindades marinhas, ela própria. O problema é que essa transa dos dois acontece no solo sagrado do templo de Atena. Quando Atena ficou sabendo da história, Atena ficou absolutamente possessa, naturalmente. Chama a Medusa e diz: vem cá, o que aconteceu? Bota a mão na cintura e se explica, porque foi demais, não dá para passar uma falha dessa, não. Você deixou um furo grande demais. Aí ela: não, ele me estuprou, ele me agarrou, me puxou para o chão e não sei o quê, tarará. Não. Se isso aconteceu, é porque você deixou, é porque você consentiu. Muito parecido com algumas histórias que a gente escuta hoje, né? E é exatamente essa a versão que prevalece. Na sociedade patriarcal e machista da fase micênica, do 2º milênio antes de Cristo, daquela fase da lendária Guerra de Troia, a mulher raramente vai ser ouvida, raramente vai ter razão. Então, Medusa é demonizada por Atena. Então, ela era a única mortal entre as 3 irmãs, filha de divindade marítima, e ela, a partir desse estupro, dessa sedução, ela é punida por Atena de uma maneira tremendamente rigorosa, muito desproporcional ao tamanho do, entre aspas, do pecado que ela cometeu. Ela é punida, primeiro sendo transformada num monstro, uma mulher absolutamente horrível, um ser que não estava mais nem na categoria de humano, ela passou a ser um ser infra-humano, com mãos em forma de garra, com o corpo curvado, com o rosto todo ferido e, o pior, com os cabelos transformados em serpentes venenosas que picavam o próprio corpo da Medusa o tempo inteiro. E pior ainda,
o pecado dela não era o pecado de ser sedutora? Pois é, então a gente precisa punir de uma maneira cabal e completa a possibilidade dela seduzir seja lá quem for. Então ela passa a ter a capacidade, é uma maldição, na verdade, né, de transformar em pedra qualquer pessoa para quem ela olhasse. Ou seja, qualquer homem por quem ela se interessasse, ou que se interessasse por ela, bateu assim uma cruzada de olhares, o sujeito estava petrificado para sempre. E isso, a partir daí, começa a acontecer em sequência, com todos os que ousavam olhar para Medusa. E isso provoca também nela uma situação de dor extrema. Imaginem vocês com uma coceira que arde, que queima, na cabeça, no pescoço, etc. Agora, imagina que essa coceira seja provocada por cobras venenosas picando vocês o tempo inteiro. Ou seja, era uma situação insuportável, era uma dor enlouquecedora. Medusa simplesmente pirou, ela enlouqueceu com essa situação. E ela estava condenada também à solidão, porque todo mundo passou a ter medo dela, ela passou a representar um risco, uma ameaça. Ela passou a ser o espanta-neném de toda a Grécia. Exatamente ela que era uma mulher com atributos que a gente poderia chamar de venusianos, né? Sedutora, etc. Então, o que resta para ela? Fugir, se esconder, para não ser mais vista por ninguém. Ela se comporta como se fosse uma leprosa da Idade Média. Ela vai para longe da cidade, para longe da civilização, para não ter mais que enfrentar a vergonha de ser vista por ninguém, de mostrar em que ela se transformou. E aí as lendas divergem. O legal dos mitos é esse, né? Que ele tem várias versões e você pode escolher qual é a versão que você prefere. Existem versões que dizem que ela foge da civilização junto com as duas irmãs, que as três são transformadas em monstro. As três górgonas era o nome delas. Existe, inclusive, um poeta grego que descreveu as górgonas como criaturas femininas belas, mas desregradas e sem escrúpulos. Esse desregradas e sem escrúpulos vai por conta da época em que isso foi escrito. Isso foi escrito já no período já mais adiante, já no período histórico da Grécia, do século 8 para cá, século 8 a.C. para cá, e, portanto, em que uma mulher que ousasse ter uma vida independente e exercer a sua sensualidade com liberdade na sociedade, ela só podia ser uma pessoa realmente muito perigosa que merecia ser calada e punida. Existem N histórias na Grécia tratando exatamente dessa subserviência da mulher ao marido. Uma das histórias mais conhecidas é uma peça teatral que é aquela da Alquimena e do Anfitrião, né? Que Alquimena era mulher de Anfitrião, um general tebano, e ele sai para uma batalha, deixa Alquimena com a criada na sua casa, e Zeus, que está passeando por ali, por Tebas, vê Alquimena e diz, mas que mulher linda, eu quero essa mulher para mim. Não, mas ela é uma mulher fiel, ela respeita o marido dela está na guerra, o marido dela é o general da cidade, é o anfitrião, ele não tem problema. Aí ele vai lá, ele cria um tumulto lá na batalha, escurece o céu, provoca uma situação que obriga o anfitrião a ficar ocupado algum tempo lá nas batalhas. E, enquanto isso, ele se transforma em anfitrião, o Hermes se transforma no criado de anfitrião, o sósia, e os dois batem na porta da Alquimena, felizes da vida. Voltamos, tivemos uma folga da guerra, viemos aqui em casa ver as nossas mulheres. Evidentemente que ela adora a surpresa e passam uma noite muito animada. A Alquimena com o Zeus na pele de anfitrião e a criada, que eu esqueci o nome, com o Hermes na pele do sósia. Daí que vem essa história de sósia, né? Exatamente por causa dessa peça grega. E depois, quando o anfitrião de verdade volta para casa e pega a mulher dele grávida, ele quer matar a mulher, quer esganar a mulher. Aí Zeus
manda lá o Hermes dizer, olha, esse filho aí que a tua mulher está esperando é de Zeus, hein? Então, fica na tua, porque você foi agraciado com uma honra divina. Você vai ser aí padrasto de um semideus. E, se você não gostar muito da história, você vai ser castigado. Então, melhor você ficar quietinho. E o anfitrião não tem outro remédio a não ser aceitar essa situação. Isso aí já é uma peça escrita no século IV a.C., ou seja, muitos séculos depois desse período lendário em que se elaboraram os mitos mais importantes da cultura grega. Mas vocês veem que a questão do machismo, a questão da subserviência feminina continua exercendo um papel muito importante como fator estruturador da sociedade. Então, é muito suspeito, não dá para a gente levar muito a sério um poeta da época que chama as górgonas e a medusa em especial de uma criatura feminina bela, mas desregrada e sem escrúpulo. Quer dizer, o que houve foi uma demonização. Ela foi estuprada, a culpa é dela. Então, precisa ser punida e não tem história, não tem direito à defesa. Então, essa demonização do feminino é um dos temas principais desse mito. Bom, e qual é o lugar da sociedade, da sexualidade banida? Para onde a Medusa foge ao sair da sociedade grega, ao buscar um esconderijo para não ser vista por ninguém? Ela e as irmãs vão envergonhadas para Ciméria. Aí tem duas versões do mito. Uma diz que vão para Ciméria e outra diz que vão para a Líbia. Aí eu trouxe até o mapa para vocês terem uma ideia do que é a Ciméria e do que é a Líbia. A Grécia está aqui, ó, está aqui embaixo. Essa ponta aqui, né, cheia de recortes, com um monte de ilhas, isso aqui é a Grécia. Aqui está a atual Bulgária, isso aqui é o Mar Negro, aqui é a atual Romênia, aqui está a Crimeia, aqui está a Ucrânia. A Ciméria era aqui. A Ciméria era do outro lado do Mar Negro, ao norte do Cáucaso, perto do território, na atual Rússia, perto do território da atual Ucrânia. Gente, traduzindo, era longe para diabo, era assim os confins do mundo conhecido naquela época, é para lá que ela foi. Já outra versão diz que ela foi para a Líbia. Essa versão que diz que ela foi para a Líbia é provavelmente por causa da associação entre o deserto líbio e a serpente, porque a Líbia está aqui está o Egito era a outra ponta do mundo conhecido, a Grécia, inclusive, já tinha colônias na foz no delta do rio Nilo, né? Náucrates, depois Alexandria, no tempo do Alexandre, e você vinha para cá, tinha mais uma colônia no início da atual Líbia, chamada Cirene, e depois era o nada, depois era o deserto, depois era aquela terra onde ninguém se arriscava a ir. Foi exatamente para essa terra onde ninguém se arriscava a botar o pé, cheia de cobra, seca, absolutamente inóspita, que lá se foi a Medusa morar numa caverna. Então, são terras bárbaras, em contraposição ao grego civilizado. Esse mito, então, ele fala também, né? Esse é mais um tema que ele traz, é o mito da exclusão dos transgressores. Ele traz uma mensagem muito clara. Transgrediu, vai ser punido. E a punição é a exclusão da sociedade. Não merece estar entre os bons. Mais ou menos isso. O que é um tema recorrente ainda em algumas culturas, por exemplo, no Irã dos ayatolás, ainda tem mulheres morrendo apedrejadas, morrendo enforcadas e assim por diante, por causa de crimes de traição e de não abjurar desse comportamento criminoso, pecaminoso e absolutamente condenável. Então, a história, até o momento, está nesse pé. Atena está como a deusa dominante entre as deusas femininas, a pobre da Medusa está punida lá na Líbia ou lá na Ciméria, enfim, numa ponta além das terras conhecidas do mundo grego, e falta entrar em cena o outro personagem que é importante nessa história, que é o Perseu. Quem é o Perseu? O Perseu tem uma história que é tão maluca e tão interessante quanto a história da própria Medusa. Vamos dar uma olhadinha aqui no resumo dela.
Perseu era filho de uma mulher chamada Danae. Essa Danae era filha de Acrísio, que era um rei de uma daquelas cidadezinhas gregas ali do sul, do Peloponeso. Bom, só que o Acrísio, avô de Perseu, futuro avô de Perseu, ele ouve de um oráculo, de um adivinho, um presságio de que ele poderia ser morto e perder o trono para o seu próprio neto, para o filho de Danae. Então, no momento em que ele escuta essa história, que ele toma conhecimento desse presságio, ele imediatamente resolve tomar todas as medidas para que jamais a sua filha possa ter um filho. Jamais ela possa lhe dar um neto. Então, o que ela faz? O que ele faz? Ele prende a própria filha, mantém a filha encarcerada numa torre, num lugar assim, em cima de um braço de mar, ou seja, era a prisão de Alcatraz daquele tempo, era uma prisão absolutamente inacessível, onde jamais alguém poderia pensar em entrar ali, muito menos engravidar a Dana e ela ter um filho desse aventureiro. Só que, novamente, quem? Zeus, que de vez em quando estava rodeando a Terra em busca de novas parceiras interessantes, ele descobre, e ele gostava de mulheres nobres, né? Mulheres de estirpe, etc. Então ele vê Danae lá, bonita, uma mulher linda, filha do rei, encarcerada, presa, e ele resolve seduzi-la. Então ele se apresenta para ela. Só que ela era tão Caxias, ela era tão respeitadora do que ela considerava ser o comportamento correto para uma filha de um rei, que ela bota Zeus para correr. Não, não quero, não me interessa, eu prefiro pagar aqui a minha pena do que desonrar o meu pai. Aí Zeus, ok, tudo bem, dá uma saída e volta transformado numa chuva de ouro. Então ele seduz a Danae na forma de uma chuva dourada que cai em cima dela e a fecunda, e a engravida. Que história, né? Bem, aliás, essa é exatamente a ilustração que está aqui nessa tela. Tá? Essa é Danae, e aqui estão os grãozinhos, o sêmen de Júpiter, né, na forma de uma chuva dourada caindo sobre o corpo de Danae. Para Danae, era muito fácil entender essa história. Quem não gostou muito dessa história e não acreditou na versão que a filha contou foi o pai Acrísio, quando visitou a filha no cárcere para ver se estava tudo bem e descobre que ela está grávida. E aí, evidentemente, Acrísio bota a mão na cintura, chama lá os seus conselheiros, minha filha grávida, o que aconteceu? Quem foi? Quem teve a coragem de entrar aqui? Não, meu pai, não foi ninguém, não. Foi uma chuva de ouro que caiu em cima de mim e eu dormi e aí no outro dia eu acordei grávida. É mais ou menos que nem naquela música do Espírito da Coisa, né? Ligeiramente grávida. Ela ficou ligeiramente grávida de uma chuva de ouro. Acrísio não acredita naquilo de jeito nenhum. E como ele tem medo, continua temendo aquele presságio, agora é que vai acontecer, agora é que vai nascer o sujeito que vai me matar e vai tomar o meu lugar. Ele resolve se livrar da filha e do futuro neto de uma vez só. Então, ele consegue lá uma cesta, um barquinho em forma de cesta. Onde mais a gente viu essa história, aliás? Alguém que é mandado embora numa cesta, né? Moisés, no Egito. Ou seja, isso aí é outro tema recorrente. E vai a Danae naquele cestinho, toda imobilizada, toda amarrada, mandada para bem longe, na expectativa de que ela se afogue, morra, e que ele, Acrísio, possa ficar em segurança, ainda detendo o poder e com a consciência tranquila. Não, eu não matei minha filha, ela morreu afogada, não tem nada a ver com isso. Muito bem. Acontece que a Grécia não é tão grande assim, para onde você vai ter uma ilhazinha, em todas essas ilhazinhas tem reinozinhos, tem cidadezinhas, tem vilas, etc.
E esse cesto, onde estava a pobre da Danae, amarrada e grávida, é resgatado. É resgatado e ela vai ser acolhida num outro daqueles reinozinhos, na ilha de Sérifos. E quando o Perseu nasce, quando o filho dela nasce, é batizado como Perseu, esse Perseu vai ser adotado por um nativo da ilha, eu esqueci o nome do cara agora, mas também é um detalhe que não tem importância aqui no caso. Então, o Perseu cresce em Sérifos, sem noção da sua verdadeira origem. Igual Moisés. Hã? Igual a Moisés. Igual a Moisés, exatamente. E então ele cresce ali, nessa ilha de Sérifos, e o rei local, Polideto, começa a ficar de cabelo meio em pé quando o Perseu vai crescendo. O que vai acontecendo? O Perseu se transforma num guerreiro extremamente forte, extremamente capaz, extremamente poderoso. Afinal de contas, ele é um semideus, ele é filho de Zeus. E o Polideto também houve um presságio dizendo que ele pode ser destronado e substituído por um guerreiro vindo de longe. Então ele logo bota o olho, epa, peraí, tudo bem, esse cara nasceu aqui, mas a mãe dele veio de longe naquele cestinho. Melhor coisa que eu posso fazer é me livrar desse sujeito. Só que ele é filho de Zeus. Como é que você vai fazer para se livrar do filho de Zeus? Engraçado que os mitos gregos colocam essas questões, né? De repente, tinha muito essa história de com quem que eu estou mexendo. Será que eu posso me vingar de fulano ou de cicrano? De quem que ele é filho? De quem que ele é parente? De quem que ele é protegido? Lembre-se que no mito, por exemplo, da Perséfone, quando ela é levada lá para o fundo da terra, pelo Hades, né? A mãe dela vai chorar as mágoas com Zeus. Quer dizer, ela tinha costas quentes e ela consegue a intercessão do próprio Senhor do Olimpo para dar uma amenizada na situação. Então, o Polideto estava vivendo esse medo também. Eu quero me livrar desse tal de... Gente, eu vou pedir a vocês para ficarem com o microfone desligado, tá? Ok. Então, ele resolve bolar um estratagema para se livrar do Perseu. O estratagema era o seguinte: na Grécia inteira, a fama da Medusa já corria. Todo mundo sabia que havia um monstro que havia sido banido da Grécia, que era a Medusa, que vivia lá nos confins das terras conhecidas e que representava um perigo mortal, porque ela era capaz de petrificar qualquer pessoa com o seu olhar. Então, de vez em quando, as cidades gregas organizavam expedições para se livrar da Medusa. E todos os guerreiros que eram mandados para exterminar a Medusa eram, por sua vez, exterminados, porque chegavam no esconderijo da Medusa, encaravam o seu olhar e se transformavam em pedra. Então, ela morava numa caverna enorme. Olha só esse detalhe, caverna, um lugar onde não entra o sol. Um lugar onde não entra o sol, isso lembra o quê? Que fenômeno astronômico? Um eclipse. Quer dizer, a Medusa era uma figura eclipsada e uma figura desvinculada, desconectada com o sol. E todo mundo que entrava lá também se desconectava com o sol. Ficava petrificado. Petrificar, essa capacidade de petrificar com o olhar, ela está usando um poder que astrologicamente a gente pode atribuir a qual planeta? Saturno, evidentemente. Então, vocês vejam que a Medusa ela tem muitos valores de lua. A Medusa tem a ver com o mundo feminino. Lua, ela tem a ver com a desconexão dos valores patriarcais do Sol. Portanto, ela é lua. Lua capaz de produzir um eclipse, não é? Uma lua perigosa. E ela é capaz de petrificar todo aquele que entre no seu abrigo com o objetivo de matá-la. Ela mora numa caverna, um lugar assim que tem uma certa conotação de útero, mais uma referência lunar, ou seja, todas as características da Medusa têm a ver com uma lua mal posicionada, uma lua mal trabalhada, uma lua na sua pior manifestação.
E a petrificação é uma qualidade saturnina. O que é que a Lua e Saturno têm em comum? Frio. São dois princípios ligados ao frio. Portanto, mais uma coisa que opõe a Medusa ao mundo solar. O mundo solar é o mundo masculino, o mundo do frio, o mundo do escuro, do útero, etc., o mundo feminino. Olha como é que esse mito vai se articulando. E todos os homens que entravam naquele mundo perigoso, olha só, o feminino como um mundo perigoso, um mundo em que você pode perder a cabeça, ser petrificado, etc. Todos os que iam até lá encontravam a morte, não voltavam. Então, o plano de Polideto era exatamente esse. Vou mandar esse tal de Perseu, esse guerreiro que está ficando cada vez aí mais abusado, mais forte, mais potente, vou mandar esse cara matar a Medusa. Evidente que ele não vai voltar, ele vai ser petrificado lá, então estou me livrando desse perigo. Vocês estão vendo que nos mitos gregos, essa história também de como é que eu faço para me livrar do cara que é protegido do Deus, que é filho do Deus, que é semideus, né? Também leva a esses estratagemas, parece coisa do Cebolinha, aqueles planos mirabolantes do Cebolinha para pegar o coelhinho da Mônica, e nunca dão certo. Então, da mesma forma, é o que vai acontecer com Perseu. O Polideto dá essa determinação para o Perseu. Tem uma outra versão do mito que diz que o que Polideto fez foi abrir uma espécie de concurso, dizendo assim, que eu convido todos os guerreiros do meu reino, aquele que for realmente corajoso, aquele que realmente for hábil, aquele que realmente for forte, aquele que for, enfim, capacitado, etc., a entrar numa competição para matar a Medusa e trazer a cabeça dela até aqui. E quem fizer isso vai ser o meu herdeiro. Qualquer das duas versões, na primeira versão, o alvo é especificamente o Perseu. Na segunda versão, na cabeça do Polideto, o cara que ia se apresentar e ia vencer a competição para ir matar a Medusa seria, de qualquer forma, o Perseu. Ou seja, o que ele queria era se livrar mesmo do Perseu. Só que Perseu, voltando a esse ponto, ele é um semideus. E aí, os deuses sempre se protegem entre si. E, rapidamente, vários deuses resolveram tomar o partido de Perseu e ajudá-lo nessa missão que seria perigosíssima, seria altamente mortal, né? E aí está na hora da gente dar uma paradinha e se perguntar o que é um mito fundador. Porque esse mito de Perseu é um mito fundador da Grécia. Mito fundador é algo que existe em todas as culturas, em todas as sociedades, em todas as épocas. Nós temos as nossas aqui. Gente, se essa gritaria toda for gol do Flamengo, o Flamengo está ganhando uns 4-0 já. Com quem é a partida hoje, hein? É Flamengo quem, afinal de contas? Já não bastaram eles tirar o Fluminense outro dia da Copa do Brasil, ainda precisa ganhar na Libertadores também? Flamengo está 3-0, Fernando. Contra quem? Contra Vasco. Contra o Vasco. Ah, contra o Vasco pode, tudo bem, ok. Quase 4. 4. Tá. Nós vamos deixar o som desligado aí, tá, gente? Mas, então, mito fundador é algo que existe em qualquer sociedade, em qualquer cultura e em qualquer época, inclusive na atualidade. Mito fundador é o seguinte, é um mito, ou seja, é uma narrativa com elementos do imaginário, elementos fantásticos, etc., que é de natureza atemporal e cria um senso de identidade comum para toda a comunidade. E o papel do mito fundador, é resolver as contradições internas que essa comunidade tenha no plano do imaginário. Esse mito ele pode ser reelaborado de tempos em tempos, mas, em essência, ele remete sempre aos mesmos valores. Quer dizer, ele parece que está sendo atualizado, mas, na verdade, ele está apenas se reiterando, ele está sempre contando a mesma história, dizendo a mesma coisa.
E vamos ver aqui alguns exemplos de mito fundador para que esse conceito fique bem claro. Um exemplo está aqui na história do Brasil, a guerra contra os holandeses lá em Pernambuco. Todo mundo estudou isso na escola, né? Todo mundo estudou isso no fundamental, lá pela quinta série, por aí, que os holandeses invadiram o Nordeste do Brasil e aí chegou um ponto que, não aguentando mais o domínio holandês, que era um domínio assim absolutamente feroz e a gente sabe que não foi exatamente isso, né? Que uma boa parte até dos fazendeiros de cana se dava muito bem com o dominador holandês, estabeleceu uma convivência bastante proveitosa para os dois lados. Ela só começou a ficar um pouco mais deficitária para os produtores de cana-de-açúcar no momento em que o Maurício de Nassau voltou para a Europa e foi substituído por um outro cara mais linha dura. Acontece que os holandeses emprestavam dinheiro para os fazendeiros, eles financiavam a produção da cana e depois eles se ressarciam quando recebiam a cana. Quando recebiam o açúcar, eles se ressarciam com uma parte do que eles deveriam pagar aos senhores de engenho. Só que, durante um período, na fase final do Maurício de Nassau, os senhores de engenho eles se endividaram em excesso, comprando escravos, mais escravos para a produção. E aí foi o momento em que o Maurício de Nassau foi substituído por um outro linha dura que chegou já querendo cobrar as dívidas desses senhores de engenho. O que o pessoal fez? Se revoltou. Então, a revolta lá contra o domínio holandês não foi, de maneira nenhuma, uma revolta contra a crueldade, contra não sei o quê, papapá, daquele dominador estrangeiro, frio e calculista, contra nós, os povos brasileiros, até porque não havia ainda nem sequer um senso de pertencimento ao Brasil. O conceito de Brasil ainda não estava elaborado. Existia Pernambuco, tudo bem, a capitania de Pernambuco e as capitanias vizinhas, mas Brasil ainda era uma ficção. Mas, a partir daí, começa uma organização da resistência e começa a guerra da expulsão dos holandeses, que vai ter o seu momento culminante naquelas duas batalhas de Guararapes, né? A primeira e a segunda batalha de Guararapes, em 1648. Todo mundo estudou isso na escola. E todo mundo estudou, com certeza, que tem 3 heróis que se juntaram na Batalha de Guararapes para ajudar a expulsar os estrangeiros, que foram... Você lembra, Roberto, dos 3? Não. Ninguém estudou isso, ninguém lembra de ninguém. Vocês estudaram isso, com certeza, só não lembram. Mas um se chamava André Vidal de Negreiros e era branco. Apesar do nome, ele era branco. Ele era um senhor de engenho, tá? O outro se chamava Felipe Camarão e era índio, o índio Poti, que traz os guerreiros da sua tribo para lutar aos lados dos brancos portugueses. E o terceiro se chamava Henrique Dias e era escravo. E ele organiza os escravos militarmente para formar uma tropa auxiliar para ajudar a expulsar os holandeses. Dá para acreditar nisso, gente? É mais fácil você acreditar que a Danae, mãe do Perseu, foi engravidada por uma chuva de ouro dos Zeus, do que acreditar que, de livre e espontânea vontade, os índios e os negros se juntaram ao André Vidal de Negreiros para expulsar os holandeses. É claro que essa história foi construída depois. Sim, houve alguns negros e houve alguns índios cooptados que, por algum interesse pessoal, algum vínculo mais afetivo, algum processo de aculturação mais avançado, aderiram às tropas portuguesas e ajudaram a combater os holandeses. Mas isso não foi, de maneira alguma, um movimento de massa. Quer dizer, essa história de que havia uma multidão de índios, de negros e de brancos lutando juntos, lado a lado, combatendo os holandeses, isso é um mito fundador da nacionalidade brasileira, gente. É um deles. Qual é a grande mentira que o Brasil adora contar a respeito de si próprio? Um país sem racismo. Um país multirracial, onde todas as raças... Multirracial onde todas as raças se dão bem e não existe discriminação. Aí, quando chega nesse ponto, aí é claro que a gente está patinando numa inverdade.
E esse não foi o único mito fundador do Brasil, teve outros. E todos eles acabam convergindo para essa mesma ideia, né, de que, num determinado momento, todo mundo se uniu para construir um senso de nacionalidade, de patriotismo, de vínculo coletivo, tarará, tarará, e no momento em que você aprende na escola todas essas histórias, isso vai se sobrepondo à percepção que você tem das contradições que existem dentro dessa sociedade. A gente não tem aqui o mito de que o Brasil tem riquezas infindáveis? Todo mundo não aprendeu isso na escola? Isso é um mito também. E isso é um mito europeu. É um mito que começa a ser difundido. É um mito que já existia, inclusive, na Idade Média. Tinha um mito que circulava pela Europa toda, que era do país da cocanha. O país da cocanha era um lugar mágico, um lugar assim maravilhoso, onde caía... Tem até uma origem bíblica. O mito do país da cocanha tem a ver com o paraíso perdido, tá? Com o jardim do Éden. Mas é um lugar mágico de onde as árvores davam leite, mel e vinho. Então, tem uns quadros, inclusive pintados no Renascimento. No início do Renascimento, antes do descobrimento do Brasil, tem uma obra clássica chamada O País da Cocanha, que mostra todo mundo deitado, bêbado, com a boca aberta e uma árvore enorme caindo vinho direto na boca de todo mundo, etc. Então, isso estava na imaginação de todo mundo. Quando havia um outro mito, que era o mito de uma ilha mágica que ficava para lá da Irlanda, e que era um lugar também onde todo mundo poderia ficar rico, onde tudo era coberto de ouro, etc. Tinha o mito do Eldorado, o mito de um rei todo coberto de ouro, e que no reino dele todo mundo poderia enriquecer absurdamente. Gente, tudo isso aí concorreu para criar uma expectativa totalmente desfocada no momento em que a América foi descoberta. E começaram a chegar na Europa as notícias, olha, tem terra realmente lá. Um monte de gente queria vir para cá. E esse mito já chegou aqui pronto. Esse mito que está, inclusive, na carta do Pero Vaz de Caminha. Em se plantando tudo dá. As águas são infindas. As terras são... Gente, a carta do Pero Vaz de Caminha é linda. É linda, ela descreve um lugar paradisíaco realmente. Agora, essa carta foi usada para reforçar mais ainda na cabeça de gerações e gerações e gerações de estudantes o mito do país perfeito, do país onde as riquezas estão para todo lado, onde a natureza é dadivosa e nos oferece tudo que ela tem. Portanto, o Brasil é um país escolhido. Olha a música do Jorge Ben, moro num patropi, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza. É a reiteração do mito, os mitos eles vão se reiterando, eles vão ganhando outras roupagens através do tempo. Então, o mito do país da cocanha, que é medieval, de repente passou a se chamar patropi, na voz do Jorge Ben, nos anos 60. E esses mitos, inclusive, eles acabam criando uma dificuldade da gente perceber a realidade. A dificuldade de perceber a realidade é tanta que hoje existe um grande percentual da população brasileira que acredita que você devastar um pedacinho da Amazônia, né? Quer dizer, 400 estádios, a área de 400 estádios de futebol por mês, não sei, isso não tem problema nenhum, porque sempre vai nascer mais árvore. Não, a gente está num país dadivoso, em que a natureza é totalmente pródiga, e tudo que for cortado vai ser substituído. Gente, isso é um mito. E um mito que acaba cegando as pessoas, tirando as pessoas de uma percepção clara da realidade. Esse é o papel, o lado sombrio dos mitos, o papel maléfico dos mitos, que é criar esse efeito de distorção ou de velamento da realidade. Então, os mitos fundadores do Brasil, todos giram em torno disso, né? Giram em torno da natureza maravilhosa, giram em torno do país escolhido por Deus e das raças que vivem em paz. Tá? Para vocês terem ideia de como os mitos são potentes, quando é que a gente comemora? E aí, vocês são astrólogos. Todo mundo aqui já levantou o mapa do Brasil, não levantou? Todo mundo já parou para analisar o mapa do Brasil, né?
Que mapa que vocês usam? Por acaso é aquele de 7 de setembro de 1822? É? Tá, ok. Aí você entra numa máquina do tempo e desembarca no Rio de Janeiro, num dia qualquer de junho, assim, um dia fresquinho aqui no Rio de Janeiro, de 1823, ou de 1833, que seja, e você diz assim, que legal, eu estou no Brasil do passado, eu estou no Império, e me diz aí, como é que é? Como é que são os feriados aqui? Em setembro vocês comemoram a independência do Brasil? Aí todo mundo vai olhar para você, setembro? Independência do Brasil? Você está doido? Todo mundo sabe que é em outubro. Aí você vai perguntar, outubro? Mas o Brasil ficou independente no 7 de setembro de 1822. Ah, talvez tenha sido, talvez seja verdade, não sei. Mas o que a gente comemora é a festa da aclamação do imperador e da coroação dele. 12 de outubro, gente. O mesmo dia do descobrimento da América, o dia que hoje é o dia da criança, né? Pois é. Então, durante todo o Império, o dia da comemoração da independência do Brasil era 12 de outubro. E aí? Isso não dá um nó na cabeça da gente? Como astrólogo, você gostaria de ter um país que tivesse um mapa que você confiasse, né? Mas, peraí, não é bem assim, não. O mapa do país pode ser reconstruído, e é. E é. Então, de vez em quando, o país recria, recicla o seu mito de fundação e reescreve a história. E aí, qual será o verdadeiro mapa do Brasil? O mapa de 12 de outubro de 1822? Ou o mapa de 7 de setembro? Ou o mapa, como queria a Hannah Opitz, uma astróloga fantástica que viveu em São Paulo, que ela defendia que o verdadeiro mapa do Brasil era o mapa de 2 de setembro, quando a princesa Leopoldina disparou lá as cartas para o Pedro I, que estava em São Paulo. Ela e o José Bonifácio dispararam as cartas e mandaram que elas fossem entregues lá por um correio, né? Um cara a cavalo correndo a toda velocidade. Que é ali que realmente o Brasil já rompeu com Portugal. Agora, por que ninguém aceita essa teoria de jeito nenhum? Faz sentido você atribuir a independência do Brasil a uma mulher? E, além disso, uma mulher austríaca, da dinastia dos Habsburgo? Muito absurdo, né? Não entra em cabeça de brasileiro de jeito nenhum. Essa ideia não caberia, não entraria na cabeça de ninguém no século XIX por se tratar de uma mulher. E não entraria na cabeça de ninguém hoje pelo fato de ser uma alemã, uma austríaca, uma Habsburgo, uma estrangeira. Fernando, e se a data for 2 de setembro, qual é o ascendente do Brasil? Tem um artigo na Constelar e tem um áudio longo, inclusive, da Hannah Opitz, de mais de uma hora, de uma palestra que ela deu aqui no Rio, contando essa história e defendendo o mapa. Eu não me lembro agora qual é o ascendente, de cabeça, mas está lá no meu site, constelar.com.br, procura os artigos da Hannah Opitz. Agora, eu estou contando essa história não para a gente discutir o mapa do Brasil, e sim para mostrar como é que os mitos atuam. Quer dizer, até as coisas que a gente estuda na aula de história, por um cara que se formou lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como professor de história, não sei o quê, de repente tem um pé no mito. E é difícil a gente fazer essa separação do que é falso do que é verdade. A gente está imerso até a raiz dos cabelos nos mitos. E esses mitos estão sempre dizendo a mesma coisa, mesmo que eles estejam se renovando. Aí vem, por que a gente hoje comemora em 7 de setembro? Porque o Brasil proclamou a República. Na hora da proclamação da República, a República foi proclamada por militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Aí os tecnocratas daquele momento, né, do início da República, eles se reúnem e dizem, espera aí, a gente pode aceitar uma bandeira com símbolo do Império estampar de jeito nenhum, vamos acabar com isso. Aí botaram lá aquela esfera celeste, as estrelinhas, o Cruzeiro do Sul, tarará, tarará, e o lema positivista, ordem e progresso. E a data oficial da comemoração da independência?
Continua sendo 12 de outubro o rei? Quer dizer, a gente vai ficar aqui como república comemorando o dia que o rei foi coroado? Não faz sentido. A gente tem que se livrar da memória, a memória da monarquia. Então, que tal a gente pegar a data em que o Pedro I leu aquela carta e disse independência ou morte lá em São Paulo? E aí mudaram a data. Tá? E todo mundo fica analisando aquele mapa, vendo trânsito, vendo progressão, vendo arco solar, vendo direção primária, em cima de um mapa que foi um decreto da República. Quer dizer, o Brasil descobriu que nasceu em 7 de setembro, 70 e tantos anos depois de ter nascido como país independente. Ninguém sabia disso no século XIX. E pode ser que você tenha espero que não, né, digamos assim, uma revolução islâmica daqui a 10 anos, os ayatolás tomem o poder no Brasil e passem a considerar como data de independência do país a data da Revolução Islâmica, que nem aconteceu no Irã. O Irã tem uma história de 2000 anos, pelo menos. Só que hoje, a data que se comemora é aquela data em que o deu nó na língua agora. O Ayatollah Khomeini desembarcou naquele avião da Air France lá em Teherã, em 1º de fevereiro de 1979. Quer dizer, a história voltou a ser contada. Isso é uma constante em várias culturas, essa tentativa de apagar o que está no passado. O Stalin não fazia isso? Até nos retratos lá ele mandava matar um dos colaboradores dele, aí depois chamava lá o pessoal da fake news, apaguem a cara de fulano de tal de todas as fotos oficiais. Aí as fotos iam ficando cada vez com menos gente. Apagavam mesmo lá, né? Não tinha Photoshop, ia na mão. Era uma técnica bem mais primitiva, mas acabava funcionando. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para a história da Medusa. Essa questão do papel do mito fundador. O mito fundador, ele pode ser enganoso, ele pode ser uma forma de manipular e falsear a realidade para que a gente tenha uma visão positiva do nosso passado, da nossa raiz, da nossa origem e assim por diante. E voltando para o Perseu, o Perseu é exatamente esse princípio altamente positivo dentro da cultura grega, dentro da mitologia grega, do herói fundador, porque ele mata a Medusa, ele é o tremendo do herói, ele conseguiu uma coisa que ninguém conseguiria, a partir daí ele salva uma princesa, que é a Andrômeda, e depois ele se casa com ela, funda a cidade de Micenas e se transforma num rei. No caminho, ele acaba matando o seu próprio pai, o seu próprio avô, que ele não sabia que era seu avô, o Acrísio, para cumprir aquele prognóstico, né? Aquele presságio, mas para que você tenha um herói fundador que seja realmente digno de culto, que seja realmente uma referência digna de ser seguida, é preciso que ele tenha feito um feito absolutamente descomunal, algo realmente muito acima da capacidade da maioria dos mortais. Então, por isso, era preciso encher a bola da Medusa. Tá? Quer dizer, se a Medusa não fosse o risco que ela representava dentro dessa estrutura mítica, o Perseu teria o seu papel diminuído, teria o seu papel esvaziado. Era preciso que ele fosse visto realmente como alguém que fez uma façanha sobre-humana. Como é que ele matou a Medusa? Vamos ver aqui. Essa imagem que está aqui atrás dessa tela do mito fundador é uma obra do Brenan, do Francisco Brenan, aquele artista plástico e ceramista lá de Recife, né, de Pernambuco, que tem uma obra assim, sensacional. Então, ele fez lá em Recife essa escultura aqui dos 3 heróis da raça brasileira, o branco, o negro e o índio, lutando juntos na Batalha de Guararapes. Bom, agora voltando para o Perseu. Então, ele é um mito fundador e ele recebe, quando ele parte para essa expedição, a ajuda de 3 deuses, Atena, Hades e Hermes, porque é uma expedição punitiva, promovida pelo poder hegemônico. Quer dizer, não é só uma questão pessoal, é uma questão de Estado, é uma questão que envolve a segurança do Estado. E, portanto,
todos os deuses resolveram tomar partido, porque era importante para eles que a Grécia continuava viva e em torno de uma liderança que eles considerassem positiva, uma liderança patriarcal, uma liderança guerreira. E esses deuses vão emprestar para o Perseu as suas tecnologias olímpicas. Não tem outro nome para isso, é tecnologia olímpica mesmo, porque a Atena empresta para a sede, para Perseu, um escudo polido, um escudo de ferro que é polido de uma maneira tão precisa, tão detalhada, que ele se transformou num espelho. E esse escudo vai desempenhar um papel fundamental na morte da Medusa. Já o Hermes, o Mercúrio, cede para o Perseu sandálias aladas. Aquelas sandalinhas que ele tem, que tem asinhas na ponta, né? Uma havaiana incrementada. E com essa havaiana incrementada, o Perseu consegue chegar voando lá na região onde morava a Medusa, sem precisar cruzar aquele território cheio de cobras, cheio de serpentes venenosas. E o Hades entra com um presente também de valor incalculável, que é o elmo invisível, que no momento em que o Perseu colocou, ele passou a ser invisível e passou a poder se livrar de perigo circulando livremente entre eles. E todas as cidades da Grécia micênica daquela época, isso aqui é segundo milênio antes de Cristo ainda, tá? Isso é antes ainda da Guerra de Troia. Micena, Sérifo, Argos, todas aquelas cidades que eram as maiores da Grécia antes da prevalência de Atenas e Esparta, vão se unir para que essa expedição dê certo. Aí o resto todo mundo conhece. O Perseu chega na caverna da Medusa, usando esses poderes mágicos aí cedidos pelos deuses, usa o escudo como uma forma de escapar do olhar da Medusa, porque se ele olhasse para ela, ele seria petrificado. Então ele entra de costas, olhando para o escudo. Ele consegue ver a Medusa refletida no escudo. Na hora em que ele percebe que a Medusa está enquadrada ali, nas costas dele, olhando para ele, esperando que ele vire para ser petrificado, ele simplesmente faz isso. Joga o escudo na frente dos olhos da Medusa e ela é petrificada pelo seu próprio olhar. Então, como é que ele venceu a Medusa? Ele venceu pela inteligência, principalmente pela inteligência, que são as artes de quem? Da Atena. Então, Atena, nesse momento, conseguiu punir a Medusa 2 vezes. Já tinha punido com a transformação dela no monstro e agora puniu com todos esses dotes que ela passou. Afinal de contas, foi com a arma dela que o Perseu conseguiu matar a Medusa. Matar, cortar a cabeça. Gente, como é que se chama isso de você entrar no território de alguém, matar a pessoa, cortar a cabeça e vir mostrar a cabeça para o seu patrão? O nome disso é execução. Execução, né? Quer dizer, não é uma coisa muito doce, não. É uma barbárie isso aí. Mas é uma barbárie em nome da preservação da civilização e da cultura. Então, ela é perdoável. E com todo o apoio do Olimpo. Ela é uma intervenção do Estado. Com o que isso se parece? Isso se parece com algumas coisas que continuam acontecendo no nosso mundo contemporâneo. E essa tela seguinte aqui é exatamente isso. Olha aqui, vocês devem lembrar dessa cena. Complexo do Alemão 2010, lembram? Isso foi aqui no Rio. O Complexo do Alemão é um conjunto de comunidades carentes e muito difíceis de permitir a entrada da polícia, porque elas são muitas, um conjunto de morros, né, com 1000 caminhos para fugir por dentro deles, e sem uma avenida que corte todos eles. E a polícia do Rio, com apoio de exército, com apoio enfim, de tudo quanto era força de Estado disponível naquele momento, eles prepararam uma operação delicadíssima, planejadíssima, e ocuparam o Complexo do Alemão no ano de 2010. E isso aqui são aquelas cenas. A Globo transmitiu ao vivo a ocupação do Alemão, isso foi transmitido no Brasil inteiro. Essas imagens chegaram no mundo todo. Então, a imagem assim, mais icônica disso foi os bandidos fugindo por um caminho que saía do Complexo do Alemão e ia parar na Vila Cruzeiro, do outro lado. Ou seja,
não bastava ocupar o complexo do Alemão, tinha que humilhar também, tinha também que dar uma prova cabal de que o poder do Estado era maior do que o poder das facções criminosas. E, ato contínuo, assim que eles chegaram lá no topo do complexo, o que eles fizeram? Hastearam as bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro. Essa história de hastear a bandeira lembra o que para vocês, hein? Uma bandeira é um símbolo masculino ou feminino? Um mastro. Toda vez que você tem um mastro espetado, uma torre, etc., você tem aí um símbolo do poder do masculino. É um símbolo fálico, tá? Então, espetar uma bandeira lá no alto do alemão, está aí outra vez a afirmação do poder do Estado, que é um Estado que continua sendo recortado nos valores do masculino. E os valores do feminino foram desarticulados, sendo que é um valor do feminino que é extremamente positivo, mas que estava sendo utilizado naquele momento pelos bandidos como um recurso de resistência, que era a solidariedade entre iguais, que era essa cumplicidade de somos todos da mesma comunidade, então a gente vai resistir. Mas essa resistência foi vencida. Então, simbolicamente, a gente teve o nosso momento da morte da Medusa, que foi em 2010, com o governo de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, do Beltrame. Na época, se o Beltrame fosse candidato a governador, ele teria sido eleito de lavada. O Sérgio Cabral estava cotado para presidente do Brasil. E aí depois deu no que deu, né? Deu naquela história toda. O Cabral passou esses anos todos depois preso. O Beltrame teve que sair da política também. E as facções criminosas elas reocuparam os seus antigos territórios, como se... Ou seja, as perdas que eles tiveram, na verdade, não foram muito grandes, não. É como se a Medusa, depois da saída, o Perseu sai lá com a cabeça da Medusa, aí do corpo da Medusa vai nascendo uma nova cabeça e ela fica em pé outra vez, dizendo, ha, me vingarei outra vez. Foi mais ou menos isso. Bom, então a morte da Medusa tem essa ideia do estratagema do uso do espelho. A que planeta isso se refere? Qual é o planeta que rege os espelhos, hein? Qual é o planeta que reflete a luz? A Lua. A Lua, perfeito. Então, ó, a Medusa é um personagem lunar. E ela foi morta com o seu próprio reflexo, com o seu próprio brilho refletido, o brilho de seus olhos refletido, né? Seu próprio olhar. Então, a Lua aí parece uma lua em Escorpião, né? Uma lua venenosa. Ou uma lua em Capricórnio, um olhar gélido e petrificante. De qualquer forma, tudo aí remete para os planetas maléficos. Marte como regente de Escorpião e Saturno como regente de Capricórnio. A Medusa transformava todo mundo em pedra, ao Saturno aí outra vez. E ela, por sua vez, acaba transformada em pedra. Ela é punida de uma maneira saturnina. Então, está aí os princípios frios e, novamente, a ideia da desconexão com o Sol, o eclipse. Essa expedição contra a Medusa, ela acontece e termina dentro de uma caverna, ou seja, um lugar onde não entra a luz do Sol. Olha novamente aí a ideia de eclipse. É como se todo esse mito estivesse mostrando, olha, a Grécia ela se liberta do perigo que a cercava, que a ameaçava, e ela tem a sua fundação no plano mágico no momento de eclipse. Momentos de eclipse não são momentos especiais? Esse mito não é pouca coisa, não, né? Esse mito junta um monte de simbolismos assim altamente potentes e que estão presentes aí na nossa cultura de mil outras formas até hoje. Como é que são hoje as comunidades, aquelas comunidades que a expedição lá de 2010 tentou ocupar? Quando você entra numa comunidade carente do Rio ou de outros lugares do país, você dá de cara com uma realidade que se parece muito com a realidade da Grécia antes da chegada desses invasores indo-europeus guerreiros. Ou seja, o que você tem são sociedades baseadas
em famílias chefiadas por mulheres, se virando de uma maneira extremamente básica, numa economia que não chega jamais a se organizar numa economia capitalista, uma economia de subsistência. Todo mundo se vira, não tem mais agricultura, né? Você não tem espaço para plantar no quintal de um casebre dentro de uma comunidade carente. Mas as pessoas vivem de quê? Vivem de pequenos serviços, vivem de pequeno artesanato, vivem de pequenas vendas, numa atividade que a gente poderia chamar assim de pré-industrial, ou à margem do capitalismo dominante no país. Ou seja, você tem aí, nitidamente também, uma comunidade excluída não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de organização social, porque elas são obrigadas a se virar sozinhas, sem muito apoio do Estado. E aí tem as estatísticas que dizem que nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, isso deve ser verdade para o resto do país também, é uma quantidade absurda, assim, 60%, 70% são chefiadas apenas por mulheres. Cadê os pais das crianças? Eu tenho um amigo que é dirigente de uma ONG, ele criou uma ONG dentro de uma comunidade carente aqui no Rio, e ele conhece essas comunidades muito bem, faz um trabalho assim fantástico lá dentro, e o que ele diz é o seguinte: quem cuida dos filhos nessa comunidade não é pai e mãe, até porque o pai faz o filho e cai no mundo, eles não assumem os filhos. Também não é a mãe que cuida, porque a mãe tem que se virar para a sua sobrevivência. E muitas vezes elas são muito jovens, então elas não têm nem maturidade para conseguir criar um filho. Quem cuida dos filhos são as avós. Vocês querem um símbolo mais arcaico do que uma sociedade comandada por avós? E é isso que a gente encontra nas comunidades periféricas do Brasil inteiro. Tem diálogo? Será que os tecnocratas de Brasília ou das capitais estaduais têm facilidade para entender o que rola nessas comunidades e vice-versa? O diálogo é muito ruim. É muito ruim mesmo, é quase inexistente. E a desconfiança é mútua, a desconfiança existe dos dois lados, né? Então, a gente continua vivendo um momento muito semelhante àquele em que você tem um novo paradigma de poder se afirmando na Grécia e um paradigma antigo que está se desestruturando e que o novo poder acha que deve exterminar com o antigo. Né? Ou cooptar, como conseguiram cooptar a Atena, que vira uma deusa do sistema. A Atena é como se fosse uma executiva, como se fosse uma mulher que aceita lidar com o mundo de homens com valores masculinos. E o que sobra é a turma que está se virando e fazendo misérias para conseguir manter lá os pobres dos filhos e netos. Então, é uma desconexão total, ou às vezes até um confronto com o mundo masculino hegemônico. Aqui é o papel que resta a muitas garotas de comunidade, as adolescentes de comunidade. Eu acho essa foto fantástica. As meninas estão aqui em traje de baile funk. Quer dizer, elas estão praticamente assim, ó, estou aqui me oferecendo. A melhor coisa que pode acontecer comigo é virar a tchutchuca do bandido, do garoto armado que é o chefe da facção. Então, e aqui está o poder masculino. Só que não é o poder masculino do Estado, é o poder masculino no território bárbaro, simbolicamente, tá? Que são as facções armadas. Que as favelas e periferia têm uma analogia com os limites do mundo grego, com a tal da Ciméria, com a Líbia, com aquelas pontas que eram terras de ninguém e onde o Perseu podia entrar e cortar a cabeça de quem ele quisesse. É a analogia com os bárbaros não integrados. E o masculino rebelde, ele institui a ordem submetendo o feminino arcaico. Isso valia para a Grécia e continua valendo para Rio de Janeiro 2023, continua valendo para a Amazônia, continua valendo para a periferia de Salvador, de Recife, de Fortaleza, do Brasil praticamente inteiro. E aqui, um mapa absolutamente assustador. Vocês se lembram de uma história que rolou em 2016? Isso aconteceu em 21 de maio de 2016, quando uma menina, saindo de um baile funk,
uma garota de... Ela era menor na época, devia ter uns 16 anos, alguma coisa assim. Ela foi rendida por um grupo de garotos, de adolescentes ligados a uma facção criminosa, levada para uma casa vazia, e ela foi estuprada seguidamente por 30 caras diferentes ao longo daquele dia. Quem lembra dessa história? Vocês lembram? Isso causou assim, comoção na época, foi assunto de jornal nacional, não sei o quê, e tarará. E nos jornais, no dia seguinte, estava cheio, né, naquelas cartas dos leitores, de gente dizendo: não, se ela foi estuprada por 30, é sinal de que ela deu mole, de que ela não estava vestida de uma forma adequada, e mais isso e mais aquilo, etc. Ou seja, a culpa é da Medusa, de novo. Bom, esse mapa nos mostra o quê? Vamos dar uma olhadinha nele. O Sol estava levantando na hora em que começou o estupro. Foi 7 da manhã, logo depois do término do baile. Baile funk vira à noite, né? Então, 7 da manhã, o Sol está aqui na casa 12. Sol está em conjunção com Vênus, que é o próprio símbolo do feminino em Touro, em 26 de Touro. E, por acaso, essa Vênus está em conjunção com uma determinada estrela. Que estrela, hein? Algol? Algol, exatamente. Vamos Algol. falar dela em seguida. E, do outro lado, em Escorpião, onde mais, está a Lua. Então, olha só, a Lua está assim, exata, né? No grau de conjunção com Algol, e Vênus também. Algol está em 26 de Touro hoje, então ela está a meio grau de órbita da oposição com Marte não, com a Lua, e está a menos de meio grau da conjunção com Vênus. É um aspecto muito preciso, isso aqui juntando os planetas femininos. E você tem aqui uma segunda oposição que está correndo próxima dessa, que é a oposição entre o Sol e Marte. Então, aqui você tem os mesmos princípios que estavam envolvidos lá no mito da Medusa. Quer dizer, o feminino na sua manifestação da beleza, da sedução, tarará, tarará, que é Vênus, o poder masculino exercido pela força é o Marte, você tem aqui o princípio do poder real, o poder do Estado que quer se impor, que é o Sol, e você tem Algol, lá no plano de fundo, que é a própria Medusa. Algol é uma estrela que representa o olho da Medusa. E aqui começa, então, essa sequência bárbara de estupros. Olha quem está também aqui, angular, Netuno. Olha o Poseidon aqui, que foi o estuprador da Medusa, está no meio do céu, gente, nesse mapa, fazendo oposição com Júpiter, que é o Zeus. E aqui, no descendente, está o Saturnão, que é um planeta que tem tudo a ver também com toda a natureza da Medusa, né? Gente, esse estupro durou 12 horas. 12 horas. E aqui está o mapa do momento em que essa cena termina. Termina por volta, no final da tarde, eu levantei o mapa para o momento do pôr do sol. E o que eu encontrei? Encontrei Marte no ascendente. Muito, muito de acordo, né? É a vitória do masculino. Olha aqui, o Marte nascendo, o Marte vitorioso, glorioso ali, nascendo na linha do horizonte, junto com a Lua, que nessa altura já está em Sagitário. Signo de Júpiter, de Zeus. Olha o poder aí se afirmando. E do outro lado, o Sol em Gêmeos, e aqui a Lua não, Vênus, em conjunção com o Algol, na casa 6, a casa da crise, a casa da doença, a casa enfim, de uma série de condições de desagregação. E aí está na hora da gente explorar um pouquinho mais o sentido de Algol, né, para a gente entrar na reta final. Algol é a estrela Beta Persei, a estrela beta, ou seja, a segunda estrela mais importante da constelação de Perseu. Em 26:10 de Touro é a sua posição hoje. Ela é uma estrela binária ou eclipsante. O que é uma estrela binária ou eclipsante? Que é o que faz com que ela seja chamada de o demônio. Algol é uma palavra árabe que quer dizer o demônio. É o olho esquerdo da Medusa. E a estrela de pior reputação mundo afora. Em todas as culturas, Algol tem má reputação. E isso por uma razão visual.
é que os antigos, eles davam muita importância para esses fenômenos. Eles aprenderam que o céu tinha regularidade. Então, qualquer coisa que fosse irregular no céu, boa coisa não podia ser, era um princípio de desordem. Então, aparecia um cometa, epa, vai vir desgraça por aí. Apareceu um asteroide novo, epa. E Algol é uma estrela diferente das outras, porque Algol pisca. Pisca como? Todas as estrelas não piscam? Não. Algol, na verdade, são duas estrelas, é um sistema binário. E esse sistema binário, às vezes, uma estrela está exatamente superposta à outra. A estrela de menos brilho fica na frente da estrela de mais brilho. E aí o brilho de Algol, para nós, visualmente, diminui em 50%. Os antigos, que não tinham mais o que fazer, ficavam a noite toda acordados, vigiando os seus rebanhos e observando o céu, eles perceberam essa mutação em Algol. Isso durava algum tempo, daqui a pouco Algol brilhava outra vez, e eles ficavam acompanhando essas coisas e associando com tudo quanto é desgraça que tinha por aqui. E, por uma razão ou por outra, essa astrologia primitiva baseada em presságios, baseada em sinais, ela acabou atribuindo a Algol o papel de um olho celeste que fica piscando e que fica anunciando desgraças quando se fecha, quando ele diminui a sua luz. Bom, daí para associar com o mito grego da Medusa foi um passo, né? Na China, Algol, evidentemente, não está ligada à Medusa, mas ela está ligada a um outro mito, ela é chamada de a pilha de cadáveres, que ela está associada com as cheias, as inundações do Rio Azul e do Rio Amarelo, que todo ano matavam milhares de pessoas. Quem tem Algol fortalecido no mapa, normalmente se atribui a essa pessoa uma energia intensa, uma energia principalmente de natureza feminina, mesmo que seja homem, tá? Mas então é uma energia ligada à sedução, a magnetismo, a todas as qualidades que a gente atribui ao feminino, associada a uma enorme intensidade e a uma paixão muito forte, tanto no nível vivencial, a paixão por viver, por fazer as coisas, por ter poder, etc., e a paixão sexual também, que é atribuída à Medusa, né? Porque a Medusa na Grécia foi demonizada como a tarada que seduziu o Poseidon. E, no pior, a presença de Algol em contato com o planeta pessoal, ou nos ângulos, pode indicar uma pessoa que vive num estado de medo irracional, de fúria ou de vingança, que exacerba os seus sentimentos de uma maneira extremamente destrutiva. Ela é associada ao pescoço por causa da Medusa, do mito da Medusa, associaram ela ao perigo de decapitação. E, por coincidência, existem várias figuras aí famosas que foram decapitadas, morreram dessa forma, e que têm Algol em evidência no seu mapa. Bom, e ela pode, então, construir ou destruir em larga escala. Algol é uma força enorme que tem que ser usada de uma maneira positiva. Se ela não for usada de uma maneira positiva, isso é o que a gente tem que pegar a pessoa que tem um Algol muito enfatizado no mapa, né, e colocar para ela. Contar o mito com jeitinho e dizer, ó, essa energia aí, ó, tá bombando dentro de você, tem que ser usada para alguma coisa. Ficar vendo seriado de Netflix na televisão o dia todo, indo a festinha e a praia, papapá, você está, como é que diz o ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Pois é. Então, Algol gosta disso. Algol gosta da provocação ou gosta da inatividade para alimentar exatamente esses sentimentos que a gente considera assim perigosos, dramáticos, exagerados, etc., etc., vulcânicos. Agora, Algol bem utilizada pode fazer misérias, no bom sentido. Aí eu trouxe aqui, para a gente fechar, os mapas de algumas poucas pessoas que têm um Algol muito enfatizado no mapa e que vocês estão vendo aqui nelas o mito da Medusa, em ação, ao vivo e a cores, com pessoas da nossa geração. A primeira delas é a princesa Diana, Lady Di. Onde é que está
Algol mesmo está em 26 de Touro, né? Portanto, está na casa 5, exatamente a casa das paixões, dos filhos, dos amores, etc., das aventuras da Diana. Ela teve aquele casamento de conto de fada, depois o casamento degringolou, e ela foi acusada pela imprensa inglesa, por uma parte da família real, pela nobreza da Inglaterra, não sei o quê, tarará, tarará, de ter sido a culpada da separação com o príncipe Charles, o que parece que não foi bem a verdade. Mas, de qualquer forma, houve uma demonização muito maior dela do que dele. Isso aí é uma característica do mito, né? A culpa toda vai para Medusa. E olha o que ela tem aqui. Ela tem a Lua em quadratura com Algol, em 25 de Aquário. Ela tem Vênus em conjunção com Algol, em 24,5 de Touro. E, do outro lado, ela tem Urano em quadratura com Algol. Como é que ela morreu, hein? E olha que esse Urano aqui está na casa 8, né? E na casa 8 ela ainda tem uma conjunção de Marte com Plutão que, pelo amor de Deus, a morte violenta dela está bem escancarada aí nessa carta, né? Na possibilidade de. Mas ela morreu num túnel. Quer dizer, não bastasse ela morrer numa perseguição de paparazzi, de jornalistas, quer dizer, ela morreu com os guerreiros na cola dela, prontos para executá-la, prontos para conseguir uma foto dela com aquele milionário saudita, né? Saudita, egípcio? Não, egípcio, que ela estava namorando para poder estar na capa de todos os jornais no dia seguinte. Analogicamente, é como se fosse a expedição que foi até a caverna lá na Líbia para matar a Medusa. E onde é que aconteceu o acidente que a vitimou? Dentro de um túnel, embaixo do rio Sena. Impressionante. E olha a água aí outra vez, olha o Netuno de novo. Quer dizer, às vezes o simbolismo é literal, né? É tão literal que assusta um pouco, né? Vamos dar uma olhada aqui no outro exemplo. Vou passar bem depressa por eles, porque a proposta não é analisar os mapas, a proposta é ver rapidamente como é que o mito se manifesta. Outra é Frida Kahlo, a pintora mexicana, casada com o Diego Rivera, etc. Todo mundo viu o filme lá de 2000, né? Com aquela atriz mexicana bonita, que eu esqueci, Salma Hayek, né? Bom, o que ela tem de Algol? Ela tem Algol enquadrada aqui, o meio do céu dela está em 24 de Touro, e a lua dela está em 29 de Touro. Algol está bem no meio do caminho, está aqui entre o meio do céu e a lua, portanto, está fazendo uma dupla conjunção com o meio do céu e com a lua. Logo com quem, né? Com a lua, com o planeta do feminino, e o meio do céu que tem a ver com a reputação, com o lugar no mundo que ela deveria ocupar. E está em quadratura muito próxima com o ascendente. Então, como é que foi a vida da Frida Kahlo? Aquele acidente, muito jovem, ela passou a vida toda de um hospital para outro, encarcerada dentro daqueles problemas eternos de coluna, aqueles aparelhos que a imobilizaram durante tanto tempo, o que não a impediu de aprontar todas, né? Inclusive de se separar várias vezes do marido que era um machão, que traía ela com todas também, mas os dois tinham uma relação assim de paixão também, então eles se afastavam, ela arrumava um namorado, ele arrumava 10, e daqui a pouco estavam juntos outra vez, terminaram juntos na morte dela, né? E ela, inclusive, foi namorada do Trotsky, quando o Trotsky estava refugiado lá no México. Ela não é exatamente, ela não teve um destino de Medusa, mas ela tem uma intensidade. É nesse ponto aí a outra característica de Algol, né? Ela tem uma intensidade, uma paixão, tanto uma paixão de amorosa e sexual mesmo. Os quadros que ela pinta, ela tem um quadro que é o marido dela, o Diego Rivera, saindo da cabeça dela. Quer dizer, como se ela não conseguisse tirar ele da cabeça de jeito nenhum. Como é toda essa condição de sofrimento permanente em que ela viveu. Isso aí também tem a ver com o Algol. Terceiro exemplo. Terceiro é o Bill Clinton. Não precisa nem explicar por quê. O presidente dos Estados Unidos, aí dos anos 90, que
Vocês lembram da história dele? Como é que ele queimou o filme dele? Ele se envolveu com uma estagiária que, com a própria mulher dele, que era a Hillary, dentro do palácio, a mulher dele numa ala do palácio e ele noutra ala, diz ele que não estava fazendo sexo com a estagiária, eles estavam só, enfim, fazendo uma preliminar, que ele diz que aquilo não é sexo oral para ele, não vale como sexo. Então, e ele quase perdeu o poder. Ele não perdeu o poder, ele não sofreu impeachment, mas ele não conseguiu fazer o seu sucessor, que teria sido o melhor presidente possível para os Estados Unidos, o Al Gore, um ambientalista, né? Aí vem o George W. Bush, que meteu os Estados Unidos em 2 guerras. Não foi uma só, não, foi 2. Foi a guerra lá do Afeganistão e a guerra do Iraque. Um presidente medíocre. Por causa dessa besteira lá do Bill Clinton. E o Bill Clinton tinha o quê de Al Gore no mapa dele? Só olhando aqui. Ele tem a Lua em Touro, não chega a estar em conjunção com o Al Gore, está em 20, está a 6 graus, já está muito para a estrela fixa, mas ele tem o Sol em conjunção, em quadratura exata com o Al Gore, em 26 de Leão. E como o Sol está em quadratura com a Lua, então Al Gore e Lua acabam também estando em contato, né? Quer dizer, essa configuração aqui funciona como um bloco só. E a Lua está na casa 8, gente. Uma casa que já tem a ver com sexualidade. O Al Gore do Bill Clinton está aí. A figura medusa da vida do Bill Clinton não foi a Mônica Lewinsky, foi a outra. A amiga da Mônica Lewinsky, que fez a amiga contar toda a história dela com o Clinton e gravou tudo secretamente e entregou tudo para a imprensa. Quer dizer, foi uma figura assim, totalmente traíra, que depois acabou sendo demitida, né, do Pentágono, onde ela trabalhava. E ela ferrou com a carreira do Bill Clinton e, por extensão, ferrou com a possibilidade dos Estados Unidos ter um presidente decente. Desculpem, eu sou pró-ambientalista até a raiz dos cabelos e realmente foi uma pena que uma pessoa daquele nível não chegasse ao poder lá. Não que fosse um santo, nenhum presidente dos Estados Unidos vai abrir mão daquela história da defesa dos interesses americanos no mundo inteiro, mas teria sido pelo menos mais cuidadoso com a questão ambiental. Mas então o Bill Clinton foi vítima de uma ciumeira lá da amiga da estagiária dele, que criou toda uma situação de intriga que levou a que ele fosse praticamente impedido de governar. É o último? Penúltimo? Não, ainda tem mais um. Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é deputado aqui no Rio de Janeiro, tá? Ele já foi candidato a prefeito, candidato a governador, mas ele não foi eleito. Ele era do PSOL, agora ele está no PSB. Mas quem era a assessora dele quando ele estava no PSOL? Uma garota extremamente ativa, uma socióloga chamada Marielle, exatamente. Então, a Marielle, que foi assassinada exatamente quando ela estava ainda com esse vínculo muito forte com o Marcelo Freixo, ela vai aparecer no mapa do Marcelo. Olha aqui, toda essa dinâmica, essa problemática de Al Gore não aparece do Marcelo na vida dele, mas aparece na relação dele com a principal colaboradora e amiga pessoal dele. Olha onde é que ele tem Al Gore. Em conjunção com Vênus e com Lua, aqui, né, em Touro, e fazendo oposição com Netuno. Netuno não é a vítima? Não é um planeta que tem a ver exatamente com a vitimização? Pois é. Eu não sei o ascendente, aqui eu estou usando uma carta solar, mas eu tenho um bom palpite de que isso aí está na casa 7 dele. Na casa 7 das parcerias. Pablo Vittar. Pablo Vittar, que é um cara que tem uma personalidade provocativa, e olha onde é que ele tem Al Gore. Ele tem Al Gore aqui, pertinho da Lua, a Lua está em 29 de Touro, o Al Gore está aqui em 26, e do outro lado tem Plutão em 24, logo Plutão, logo quem, né? Em 24, isso aqui é o mapa dele mesmo, o ascendente dele realmente é Escorpião, e ele tem Plutão em oposição à Lua e ao Gore, e conjunção com Marte. Então,
Algol em oposição a Plutão e Marte em conjunção com a Lua. Quer mais? Tem a ver com a personalidade dele? Tem a ver com essa disposição de provocar, inclusive sexualmente? Pois é. E de ser demonizado por muita gente. Eu não tenho muita simpatia pela música dele, não. Agora que o cara tem uma capacidade de mobilizar a opinião pública, isso aí é verdade, com toda certeza tem mesmo. Tá? Então, a Medusa hoje, olha aqui notícias de noticiários de televisão, da Globo News, tá? Vítimas não se dão o respeito, uma matéria sobre estupro. 37% dos entrevistados de uma enquete nacional sobre estupro dizem: as vítimas não se dão ao respeito, ou seja, em caso de estupro, a culpa é da vítima, a culpa é da mulher. Olha o mito da Medusa mais do que vivo até hoje. A mesma postura que a gente vai encontrar lá na corte do rei, esqueci o nome do rei agora, enfim, do rei lá da cidade onde cresceu o Perseu. 1 em cada 3 brasileiros culpa a mulher em caso de estupro, diz o Datafolha. 42% acham que a mulher que se dá o respeito não é estuprada. Claro, se ela se preserva, se ela é subserviente, se ela, enfim, se ela segue todo um cânone de comportamento extremamente restritivo, ela está preservada. Antes fosse, né? Porque nas guerras não é isso que a gente vê, não. Nas guerras, até as freiras acabam sendo estupradas também, como está acontecendo aí na Ucrânia, como aconteceu na Alemanha e por aí afora. 85% das mulheres do país temem violência sexual, segundo pesquisa. Se elas temem, não deve ser por acaso, né? Aqui, medo de agressão sexual, 85% das mulheres. Então, essa palestra, o que ela coloca em questão é que um mito está lá perdido, elaborado 2000 anos atrás, ele traz um núcleo temático que continua atualíssimo e que você continua encontrando por aí. E o que você pode fazer com ele? Às vezes você está numa consulta em que você tem a possibilidade de recorrer a um mito para tornar mais claro para o seu cliente, para a sua cliente, uma determinada situação que às vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar, às vezes ela vai enxergar com mais facilidade numa história que está fora dela. Vai usar aquilo como espelho, a ficha vai começar a cair, tá? E esse é o tema do curso que eu estou começando agora na semana que vem, no dia 12, que é do mapa ao mito, o uso da mitologia na consulta astrológica. Eu já passei, inclusive, aí para quem se inscreveu nessa live, o link lá da página lá com os detalhes do curso. Se eu vir alguns de vocês por lá, eu vou ficar muito feliz e ficamos aqui com a nossa live. Obrigado pela paciência de vocês e boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Muito Obrigada, bom, obrigada, Fernando. Fernanda. Muito obrigada. Obrigada, João. Tchau, gente. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau.